Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de Geometria Analítica com Álgebra Linear, então vamos avançar um pouco no nosso curso, deixando matrizes para trás e começando agora a estudar sistemas de equações lineares, pessoal. Então, o que vem ser sistemas de equações lineares? A primeira coisa que temos que entender ou colocar em mente é o que vem ser uma equação linear. O que vem ser uma equação linear em N variáveis? As variáveis aqui são x1, x2, xn. Ou seja, temos N variáveis. Uma equação linear em N variáveis é uma equação que tem a seguinte forma, pessoal. Eu tenho a índice 1, x1, mais a índice 2, x2, somo, continuo reticência até a índice n, xn, igual a b, em que a índice 1, a índice 2, reticência até a índice n e b são constantes reais. Então, toda equação que se apresenta dessa forma é chamada de uma equação linear. Por exemplo, se você olhar para a seguinte equação. Eu tenho uma equação 2x mais y igual a 1. Aqui eu estou diante de uma equação linear de duas variáveis. Aqui é uma equação linear em duas variáveis, pessoal. Quem são as variáveis? Para essa equação, as variáveis são x e y. Então, as variáveis aqui para esta equação são x e y. Quem são as constantes? E as constantes são simplesmente os números reais 2 e 1. Essas são as constantes. Percebam que aqui eu posso reescrever como 2 vezes x, mais 1 vezes y, que é igual a 1. Aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho uma constante, e aqui eu tenho outra constante. Então, aqui é exemplo de uma equação linear nas variáveis x e y. Um outro exemplo. Por exemplo, se você olhar para 4x mais 5y mais 3z igual a 10. Aqui também é uma equação linear. Isso aqui é uma equação linear. Que são as variáveis para essa equação, pessoal? Então, é uma equação linear com variáveis as variáveis aqui são x, y e z, pessoal. Variáveis x, y e z. E as constantes? Quatro, 5, 3 e 10, pessoal. Então, as constantes são 4, na ordem que aparece. 5, 3 e 10. Um outro exemplo, se você olhar para 12x mais y mais 7z mais 5w
igual a zero. Aqui estamos diante também de uma equação linear. Então, isso aqui é uma equação linear. Nossa, como ficou feio. É uma equação linear. Nas variáveis, quem são as variáveis aqui, pessoal? X, Y, Z e W. X, Y, Z e W. E quem são as constantes? As constantes são os valores reais 12, 1, 7, 5, 0. Aqui eu listei para vocês na ordem que aparece. Um outro exemplo de equação linear. Por exemplo, você pode considerar 2x índice 1 mais 4x índice 2 mais 6x índice 3 mais 3x índice 4 mais 5x índice 5 mais 2x índice 6 igual a 15. Aqui também é uma equação linear. Também estamos diante de uma equação linear. Quem são as variáveis, pessoal? As variáveis são x índice 1, x índice 2, x índice 3, x índice 4, x índice 5, x índice 6. E quem são as constantes? E constantes as constantes são 2, 4, 6, 3, 5, 2 e 15. Então, são exemplos de equações lineares. Esta aqui é uma equação com 6 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho uma equação com 4 variáveis. Nesse exemplo, eu tenho uma equação com 3 variáveis. E aqui eu tenho um exemplo de uma equação com 2 variáveis. Poderia também ter uma equação com uma única variável? Sim. Basta a igualdade 2x igual a 1. Mas isso é basicamente uma equação trivial, né, pessoal? Então, se você já conhece que são equações lineares, o próximo passo é definir o que vem ser um sistema linear, pessoal. Então, o que é um sistema linear? Ou melhor, um sistema de equações lineares, ou simplesmente sistema linear. Então, o sistema linear, ele é um conjunto de equações lineares, ou seja, é um conjunto de equações da seguinte forma. Aqui eu vou representar com essa chavezinha aqui, para dizer que eu tenho um conjunto com várias equações lineares, todas elas são lineares, onde a primeira equação é uma equação com n variáveis, uma equação linear com n variáveis, que é dada por a índice 1, x1, mais a índice 12, x2, mais reticência,
mais a índice 1n xn igual a B1, a índice 21 x1 mais a índice 22 x2 mais, aqui eu tenho reticência, mais a índice 2n xn igual a B2. Continuo com reticência até a última equação linear, que possui n variáveis também, que é a equação a índice m11 x1 mais a índice m2 x2 mais reticência mais até a índice mn xn igual a bn, onde esses a índices ij e o bk são as constantes e as variáveis são as x índice 1, x índice 2 até x índice n. Essas são as suas variáveis. Por exemplo, pessoal, se você olhar para o seguinte sistema de equações, 2x mais 3y igual a 1, e x mais 4y igual a 6, aqui eu coloco uma chave, aqui eu tenho um sistema linear, ou um sistema de equações lineares. Aqui é um sistema linear. Este sistema é formado por duas equações lineares. A primeira equação linear é a equação 2x mais 3y igual a 1. E a segunda equação linear é a equação x mais 4y igual a 6. Então, esse é um exemplo de sistema linear. Um outro exemplo é o seguinte. Você pode considerar 4x mais 2y mais z igual a 8, 2x mais y mais 7z igual a 1. Aqui também é um sistema linear. É um sistema linear com duas equações lineares, pessoal, e três variáveis. Aqui estamos diante de um sistema linear. Esse sistema possui duas equações lineares e quatro variáveis. Aí temos um outro exemplo. Eu posso considerar o seguinte sistema linear. 4x eu já deixei algumas referências lá no Cigalo, no plano de curso, pessoal. Tem alguns livros que você pode estar seguindo. Sim, pode utilizar o Boldrin. Tem outras referências. Dá para seguir. Então, 4x mais 5y mais 8z igual a 10. 2x mais 3y mais 6z igual a 15, menos x mais 2y menos 5z igual a 18. Aqui também é um sistema linear. Aqui também é um sistema linear. Ele possui três equações lineares, 1, 2, 3, e possui três variáveis, pessoal. Então, todos estes são exemplos de sistemas
lineares. Então, o que dá para perceber, pessoal? Vou pedir aqui mais uma página. Então, considere o seguinte sistema. Então, considere o sistema linear. Considere o seguinte sistema linear. Só ficou feio, né? Deixa eu apagar. Então, considere o sistema linear A11 x1 mais A12 x2 mais A13 x3 mais A1n xn igual a b índice 1, A21 x1 mais A22 x2 mais A23 x3 mais A2n xn igual a B2, A31 x1 mais A32 x2 mais A33 x3 mais reticência até A3n xn igual a B3. Aqui, reticência, vamos para a última equação linear, que é a AM1 x1 mais AM2 x2 mais AM3 x3 mais reticência até AMN xn igual a Bn. Temos aqui um sistema de equações lineares ou um sistema linear com uma, duas, três, n equações lineares, uma, duas, três, n variáveis. Se você olhar para um sistema linear como esse, pessoal, você pode reescrever esse sistema da seguinte maneira. Perceba que esse sistema pode ser reescrito. Então, o sistema dado. Este sistema linear, ele pode ser escrito da seguinte maneira, pessoal. Então, eu posso olhar para esse sistema e eu posso reescrever. Eu posso reescrever ele como? Observem. Eu vou escrever esse sistema como um produto de matrizes. Então eu vou olhar para a matriz A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n,
Aqui eu vou colocar reticência até AM1, AM2, AM3, reticência até AMN. Eu faço o produto dessa matriz com a matriz coluna formada pelas variáveis, que é a matriz com elementos x índice 1, x índice 2, x índice 3, até x índice n. Aqui eu tenho uma matriz com m linhas e n colunas. Aqui eu tenho uma matriz com n linhas e uma coluna. Tudo isso aqui é igual à matriz coluna B1, B2, B3, BM. Percebam. Então, esse sistema aqui, ele pode ser reescrito como esse produto de matrizes aqui, pessoal. Aqui é a mesma coisa, ou representa a mesma coisa, isso aqui. Percebam. Aqui é uma matriz com M linhas e uma coluna. Então, isso aqui faz sentido. Daí eu vou chamar essa matriz grandona aqui de A, que é a matriz dos coeficientes. Então, eu vou chamar essa matriz grandona aqui, ela será chamada de A, que é a matriz dos coeficientes. Essa daqui eu vou chamar de A. A matriz das incógnitas, que é essa matriz coluna, eu vou chamar de X. E essa outra matriz formada pelos B índices, eu vou chamar de matriz B. Então, assim, pessoal, assim podemos escrever o sistema linear, através do produto de matrizes A vezes X, que é igual a B, onde A é a matriz dos coeficientes, onde o nosso A é essa matriz aqui bem grandona, que é a matriz dos coeficientes, A11, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N, A31, A32, A33, A3N, AM1, AM2, AM3, AMN. Aqui eu estou diante da matriz dos coeficientes. Aqui é a matriz dos coeficientes. X é a matriz que contém as variáveis. É formada por X
índice 1, x índice 2, x índice 3, x índice n. Aqui é a matriz das variáveis. E por último, se você olhar para o B, simplesmente você tem a matriz dos B's índice, pessoal. B é formado por B índice 1, B índice 2, B índice 3, até B índice M. Isso tudo aqui acontece. Então, dessa forma, esse nosso sistemazinho aqui, ele simplesmente pode ser pensado como um produto de matrizes. Então, esse nosso sistemazinho aqui, ele é equivalente a você escrevê-lo da seguinte maneira. Ele é A vezes X igual a B. É isso que acontece, pessoal. Por exemplo, vamos considerar o seguinte sistema. Por exemplo, seja o sistema linear. Que é o sistema linear, é o sistema 2x mais 3y igual a 1, x mais 5y igual a 7. Então, temos que este sistema ele é equivalente ao seguinte. Eu posso reescrever como produto das matrizes, que é a matriz de coeficientes, que é a matriz com elementos 2, 3, 1, 5, vezes a matriz das variáveis, que é a matriz com elementos x e y. Tudo isso aqui é igual à matriz com elementos 1 e 7, pessoal. Então, esse sistema ele é reescrito dessa forma aqui, como produto de matrizes. Aqui eu tenho a matriz A, aqui eu tenho a matriz X, e aqui eu tenho a matriz B. Por exemplo, seja o seguinte sistema. Que é o nosso sistema linear agora, pessoal. É o sistema X mais 5y mais 2z igual a 0, 3x mais 2y menos 8z igual a 1, menos x menos y mais z igual a 9. Então, o que temos, pessoal? Temos que o sistema linear ele é equivalente a eu vou escrever isso aqui como produto de matrizes. Então, é a matriz com elementos 1, 5, 2, 3, 2, menos 8, menos 1, menos 1, 1.
vezes a matriz com as variáveis x, y, z. Tudo isso aqui é igual a matriz com elementos 0, 1 e 9. Bom, esse 1zinho, ele aparece aqui, do lado do x. O 5 apareceu aqui do lado do y. O 2 apareceu do lado do z. O 3 apareceu aqui na segunda linha, do lado do 3, do lado do x. O 2 também apareceu na segunda equação linear, do lado do y. O menos 8 apareceu também na segunda equação linear, do lado do z. O menos 1 apareceu na terceira equação, aqui do lado do x. O menos 1 apareceu na terceira equação linear, do lado do y. E esse outro 1zinho apareceu aqui do lado do z, também na terceira equação, pessoal. Então, aqui eu sei agora quem é a matriz a matriz x grande. Ficou feio, né? Agora eu sei quem é a matriz A, quem é a matriz x grande. E a matriz B, pessoal. Então, se estamos com um sistema linear, é interessante que possamos determinar o que é a solução para esse sistema linear, pessoal. Então, como vocês viram que um sistema linear pode ser escrito como um produto de matrizes, então, naturalmente, uma solução para um sistema linear, ele é uma matriz coluna, como esta aqui, formada pelos elementos S índice 1, S índice 2, reticência até S índice N, tá ok. As equações do sistema linear, elas são satisfeitas quando você substitui as variáveis x índice 1 por S1, x índice 2 por S2, até o x índice N por S índice N. Quando você faz isso, essa substituição ela continua sendo válida no nosso sistema de equações lineares, pessoal. Ou seja, vai acontecer o seguinte: eu vou olhar para o sistema, então eu tenho aqui o sistema, vou fazer o seguinte, que vai acontecer que quando eu olhar para A11 S1 mais A12 S2, que é esse outro S aqui, mais A13 S3, mais reticência até A1N Sn. Isso aqui tem que ser igual a B1. Quando eu olhar para A21 S1, que esse S1zinho aqui, mais A22 S2, mais A23 S3, mais reticência A2N Sn, isso aqui tem que ser igual a B2. Continuo. Vou para a terceira equação linear do sistema. Ou seja, quando eu olhar para A31 S1 mais A32 S2 mais A33 S3 mais reticência A3N Sn, isto aqui tem que ser igual a B3.
Aqui eu coloco a reticência, vou até a última equação linear do sistema. Ou seja, a última é a equação AM1S1 mais AM2S2 mais AM3S3 mais reticência AMNSN, tudo isso aqui tem que ser igual a BN, pessoal. Então, se isso aqui é satisfeito, então eu garanto que essa minha matriz coluna S1, S2, Sn, ela é uma solução para esse sistema linear, pessoal. Caso isso não seja satisfeito, eu não estou diante de uma solução para o nosso sistema. Então, o que vamos fazer para verificar se é solução ou não? Você vai pegar esses elementos aqui, vai trazer aqui para o sistema. Cadê o sistema? Está embaixo, não é? Você vai trazer para cá. E vai substituir. Trago aqui. Vou trocar esse x1 por S1, esse x2 por S2, esse xn por Sn. Essa equação número 1 tem que ser válida. Faço a mesma coisa para a segunda equação até a última equação. Chego na última equação linear, substituo x1 por S1, x2 por S2, xn por Sn. Aí tem que obter o nosso B índice N, pessoal. Isso aqui tem que ser verdade. Correto? Se você olhar em termos de matrizes, na verdade o que tem que acontecer é o seguinte. Equivalentemente, você tem que fazer o produto da matriz com elementos A1, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N, A31, A32, A33, A3N, aqui reticência, AM1. AM2, AM3, até aqui em AMN, pessoal. Aqui tem reticência. Aqui eu vou fechar. Vou fechar. Vezes a matriz S, que é essa aqui, com S1, S2, S3 e Sn. Tudo isso aqui tem que ser igual a matriz com elementos B índice 1, B índice 2, B índice 3, até o nosso B índice M. Isto é, A vezes a matriz S tem que ser igual
Por exemplo, vamos considerar o sistema linear de duas equações e duas incógnitas. X mais 2y igual a 1, 2x mais y igual a 0. Vou considerar esse sistema. O que temos, pessoal? Seja S matriz com elementos menos um terço. 2 terços, está aqui. Temos que vou substituir essa matriz S aqui no sistema para me ver o que acontece. Se cada uma das trocas que eu fizer, trocando aqui o x por menos um terço, o y por 2 terços, satisfizer a equação 1, troquei o x por menos um terço, o y por menos 2 terços, satisfaz a equação 2, então esse nosso S é a solução para esse sistema, pessoal. Então vamos lá. Aqui será o nosso x e aqui será o nosso y. Então vamos ver o que acontece. Menos um terço, troquei aqui o x por menos um terço, mais 2 vezes o y aqui é o nosso 2 terços. Isso aqui é igual ao quê, pessoal? Isso aqui é igual a menos um terço, mais 4 terços, que é igual a 3 terços, que é igual a 1. Então, a primeira equação linear foi satisfeita trocando o valor de x por menos um terço e y por 2 terços. Vamos ver a segunda equação linear. Vou trocar novamente o x por menos um terço e o y por 2 terços. Então, vai ficar 2 vezes menos um terço, mais, vou trocar o y por 2 terços. Tudo isso aqui é igual a menos 2 terços, mais 2 terços, que é igual a 0. Então, eu substituí esses valores aqui no sistema, e o primeiro membro ficou sendo igual ao segundo, em cada uma das equações. Logo, estou diante de uma solução para esse nosso sistema de equações lineares. Logo, S menos um terço, 2 terços. Isso aqui é a solução para o sistema, pessoal. Aí podemos representar essas soluções também, pessoal, entre parênteses, apenas sem nos referir a essas matrizes. Professor, Diga. você poderia explicar essa parte novamente, por favor? Vamos lá. Você pode, ao invés de considerar a solução S como sendo essa matriz assim, você pode simplesmente olhar para cá, pessoal. Aqui a questão de notação também faz sentido isso aqui, ó. Certo? Então, o que eu quero verificar se esta minha S, formada pelos elementos menos um terço e 2 terços, é solução para esse sistema. É isso que eu quero verificar. Então, para que isso seja solução, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar aqui, onde tiver x, eu vou considerar menos um terço, onde tiver y, eu vou considerar 2 terços. Aí eu vou olhar para a primeira equação, ver se ela é satisfeita trocando o x aqui por menos um terço e trocando o y por 2 terços. Aí aqui eu fiz isso. Vamos olhar para cá. Então, quando o x é igual a menos um terço, está aqui, mais 2 vezes o y. O nosso y é 2 terços. Está aqui. Tudo isso aqui é igual a menos um terço, mais 2 vezes 2 terços, que dá 4 terços. Quando eu faço essa continha, eu obtenho que isso aqui é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1, pessoal. Então essa primeira equação foi satisfeita. Agora eu vou olhar para a segunda equação, que é esta equação
aqui, aonde tiver x, eu vou trocar por menos 1/3, e onde tiver y, eu vou trocar por 2/3. Vamos lá. 2 vezes o nosso x. X é menos 1/3. Mais y, que é 2/3. Quando eu resolvo essa expressão aqui, é a mesma coisa que escrever menos 2/3 mais 2/3, que é igual a 0. Então, aqui também é ok, pessoal. Então, como essa nossa S, formada por menos 1/3 e 2/3, satisfaz a primeira e a segunda equação do nosso sistema linear, eu posso concluir que S é solução para o nosso sistema linear. Eu posso concluir isso. Então, isso aqui é solução para o nosso sistema linear. Por exemplo, se você considerar o mesmo sistema, eu vou considerar agora outro valor. Vamos considerar, por Professor, exemplo, mas esse 2. S, o exercício que vai dar, né? Que vai fornecer. Aqui eu estou só verificando. Eu peguei um S qualquer. Eu não sei como descobrir solução ainda não. Eu Ah, fiz tá. só pegar. Certo? Depois que a gente vai aprender como é que determina. Aqui só estou verificando se isso realmente é solução, pessoal. Aí, no caso, se desse errado, não seria solução. Não, não seria solução. Vamos pegar outro valor para ver se dá errado. Vou pegar, por exemplo... Então, agora vamos considerar o seguinte S, pessoal. Considere agora... Considere o nosso S, agora como sendo o seguinte conjunto. Menos 1/3, e aqui eu vou substituir 1. Está aqui. Vou pegar esse S e vou levar ele no nosso sistema linear. Levando esse S no sistema linear. O que temos, pessoal? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu recordar aqui como é que é o sistema. X mais 2y igual a 1. Então, a primeira equação, vamos ver se é satisfeita. X mais 2y igual a 1. Vamos testar a primeira equação. Então, nosso x continua sendo menos 1/3. Então, menos 1/3 mais 2y. Nosso y agora é 1. Tudo isso aqui é igual a menos 1/3 mais 2 é igual a menos 1 mais 6 sobre 3, que é igual a 5 sobre 3, que é diferente de 1, pessoal. Então, a primeira equação para essa possível solução aqui, ou para esse conjunto aqui, não é verdade. Aqui falhou. Vamos agora tentar a segunda equação, para ver se também falha. Professor, mas pode alternar se eu quisesse inverter? Tipo, Não, pode não. Isso pode é igual a y. Como é que é? Você denominou menos um terço como sendo x, né? Se quisesse trocar, colocar como y. Podia? Mas é assim, para você trocar, você teria que fazer isso aqui, ó. Que a nossa notação é essa. Para você trocar, você teria que considerar o conjunto S como sendo 1 e menos 1/3. Teria que ser assim. Toda vez que eu me referir a esse conjunto de solução, ou desse jeito, ou S desse jeito, toda vez, aqui é a primeira variável, aqui é a segunda variável. Aqui é a primeira variável e aqui é a segunda variável. Aqui é a primeira variável e aqui é a segunda variável. Isso aqui será a nossa notação, nossa será essa aqui, pessoal. Certo? Para você trocar, você tem que trocar mais permutando os elementos. Tem que fazer isso. Vamos testar na segunda equação para ver se dá certo. A segunda é 2x mais y. 2x mais y fica o quê, pessoal? Fica 2 vezes
A menos 1/3 mais 1. Isso aqui é igual a menos 2/3 mais 1. É igual a menos 2 mais 3 sobre 3, que é igual a 1/3, que também é diferente de zero, pessoal. Também falha. Logo eu posso concluir que esse conjunto S não é solução para o nosso sistema linear, pessoal. Esse S agora que eu apresentei a vocês. Esse conjunto S, que é o menos 1/3 e 1, ele não é solução para o sistema linear. Não é. Aí temos casos especiais de sistemas lineares, pessoal. Por exemplo, um sistema linear como esse aqui. Um sistema linear como esse, onde os nossos b-índices são iguais a zero, isso aqui é chamado de um sistema linear homogêneo. Então, aqui é um sistema linear homogêneo. Um sistema linear como esse, ele sempre vai possuir pelo menos uma solução, pessoal, que é a solução 0, 0, 0, 0, que é a chamada solução trivial. Então, eu escrevo aqui. Um sistema linear homogêneo, que é um sistema dado aqui que é dado aqui, um sistema linear homogêneo, ele já admite pelo menos a solução 0, 0. Pelo menos uma solução, que é a solução S, formada pelos elementos 0, 0, 0, 0, que é chamada a solução trivial. Então, nosso objetivo é sempre determinar a solução para esse sistema, pessoal. Então, a maneira de fazer isso é através de escalonamento. Então, uma maneira de determinar a solução para um sistema linear, uma maneira de determinar a solução para um sistema linear é através do escalonamento. Não é a única maneira, pessoal. É através do escalonamento. Que também é conhecido como método de Gauss. Eles são parecidos. Então, existem algumas regrinhas, mas na verdade é você tomar esse seu sistema linear
e tornar esse sistema bem mais simples, pessoal. Ou seja, você vai tomar esse sistema linear A11x1 mais A12x2, aí reticência mais A1nxn igual a Bn, A21x1 mais A22x2 mais A2nxn, que é B1, pessoal. Que é B1. Que é B2. AM1x1 mais AM2x2 mais AMNXN igual a BN. Vai fazer o quê? Você vai dar um jeito ou trocando colunas, ou multiplicando equações por termos que você acha que resolve. Mas a maneira que você tem que fazer é tentar tornar esse sistema mais simples, procurar um equivalente, de tal modo que quando você encontrar o equivalente, aí você vem de cima para baixo encontrando quem são as soluções. Ou seja, você vai obter um equivalente onde possivelmente você vai acabar zerando o ANCM, o ANCM N ou ANCM2. Você vai acabar obtendo um sistema parecido com esse aqui, pessoal. Isso aqui ainda não é regra. A1 tio x1 mais A12 tio x2 mais A1n tio xn igual a B1 tio A2 tio x1 mais, vem zerando de lá, aí vai aumentando a quantidade de termos, A2 tio 2x2 mais A2n tio, aqui vai zerar, que deixa, mais 0, xn igual a B2 tio, que fica 0x1, 0x2. Aí aqui você obtém A índice mn tio xn igual a B índice n tio. É obter sistema equivalente a esse. Você vai zerando. Eu acho que seria melhor colocar o zero aqui, né, pessoal, para ficar a notação melhor. Vou colocar o zero aqui. Para ir zerando da esquerda, da direita para a esquerda. É isso mesmo. Vou tirar daqui. Aqui eu vou obter A índice M1 tio x1 mais. Porque você fazendo isso, você imediatamente consegue encontrar quem é o x1, porque aqui só tem A índice M1 tio x1 igual a B índice M tio. Você encontra o x1. Substitui na equação de cima, encontra o x2. Substitui na de cima, encontra o x3. Lá de cima, o x4. Até chegar aqui e encontrar quem é o xm. Ou melhor, o xn. É claro que nem sempre esse sistema possui solução, mas quando possui, isso aqui acontece, pessoal. Como que eu faço isso? Eu saio multiplicando linhas, equações por termos que vai me facilitar a minha vida, ou trocando posições das equações, a fim de tornar ela dessa maneira aqui. Isso aqui é o método chamado de escalonamento. Por exemplo, pessoal, vamos ver aqui um exemplo.
Por exemplo, vamos pegar o seguinte. Eu vou pegar o sistema linear, que é o sistema 3x mais 2y igual a 1, e vou considerar 5x mais y igual a zero. Por exemplo, eu vou pegar esse sistema linear e vou ter que transformar ele, ou pegar uma equivalente que deixe mais fácil resolver esse sistema. Então, o que eu vou fazer, pessoal? A primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar essa expressão aqui. Como que eu zero essa expressão? Eu vou multiplicar, ou melhor, eu vou... Deixa eu evitar, vai deixar. Vou zerar isso aqui mesmo. Como que eu faço? Vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 1 meio e vou somar ela com a segunda. Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer, pessoal? Eu repito a primeira, que ela permanece do jeito que está, 3x mais 2y fica igual a 1. Só que quando eu multiplico essa equação por menos 1 meio, aqui, ó, 3 vezes menos 1 meio fica menos 3 meio de x. Aí eu vou somar menos 3 meio mais 5x. Vou multiplicar 2 por menos 1 meio, fica menos 1. Quando eu somar menos 1 mais 1 do y aqui embaixo, que eu vou somar, eu vou obter que isso aqui é igual a zero. Quando eu multiplicar o 1 por menos 1 meio, eu obtenho menos 1 meio. Eu somo mais o zero, fica simplesmente menos 1 meio. Ou seja, conseguimos reescrever esse sistema da seguinte maneira. 3x mais 2y igual a 1. Aí, menos 3,5 mais 5. Fica menos 3 mais 10. Fica menos 13,5x, que é igual a menos 1 meio. Deixa eu colocar o zero aqui, né, pessoal? Só para ficar bonito, né? Menos 13 sobre 2x mais 0y igual a menos 1 meio. Percebam, aqui é um sistema escalonado, isso aqui está zerado, isso aqui não. Agora eu posso resolver esse sistema. Eu posso encontrar a solução. Por quê? Quando você olhar aqui para a segunda equação, olha o que temos. Menos 13 sobre 2x é igual a menos 1 meio. Isso aqui vai me dizer que x é igual a 13. X é igual a 1 sobre 13, pessoal. Eu encontrei o x. Como eu encontrei o x, eu vou trazer esse resultado para cá, para a primeira equação. Então, por 3x mais 2y igual a 1, o que segue, pessoal? Pego esse x, substituo aqui, eu obtenho que 3 vezes 1 sobre 13 mais 2y é igual a 1. Isso aqui nos diz que 3 sobre 13 menos 1 é igual a menos 2y. 13, fica 3 menos 13, fica 10. Sobre 13 é igual a menos 2y. Então, eu ganho que y é igual a menos 5 sobre 13, pessoal. É igual a menos 5 sobre 13. Logo, a solução é simplesmente 1 sobre 13 e menos 5 sobre 13, pessoal. Isso aqui é a solução. Então, essa é uma maneira de fazer.
Depois vamos fazer mais. Eu vou ensinar outras maneiras para que vocês possam estar fazendo também. Certo?